Olá, boa tarde, pessoal das minhas redes sociais, do meu Instagram, Facebook, YouTube, né? Graças a Deus, mais um dia aqui, né? Que vamos fazer esse vídeo, né, pessoal? Vamos gravar mais algum ensinamento aí, porque eu vi que eu vi que muitas pessoas falam que é complexo de entender. Porque às vezes eu tô falando de coisas tangível, intangível, que é difícil de mensurar. Se você ficar com a consciência no nível primário, que é o que? O nível primário. O nível primário é o que você vê, toca, se levanta, come, bebe, sua consciência está operando no nível primário. Aí se você está nesse nível, é difícil de entender as coisas intangíveis, as coisas que não pode ser mensurada, como é que se diz? na, Aqui na nossa realidade, entendeu? Porque eu estou falando, pessoal, não existe só essa realidade que a gente vê, toca. Não existe só essa realidade. Existe a realidade espiritual também. Entende? Foi até agora eu saí de manhã, agora eu estava no ponto de ônibus, encontrei o irmão, ele aí perguntou, viu, né? Porque ele viu eu falar sobre vidas passadas e reencarnação. Ele disse, porque não existe negócio de reencarnação, não existe isso, tal, não sei o quê. E ele é cristão, né? Eu respeito seu pensamento porque eu tive o mesmo pensamento, porque eu vim da mesma pensamento que ensinaram pra gente, mas não é essa realidade que acontece. Entende? Na realidade espiritual, não é essa a verdade. Foi aí que eu fiz a pergunta a ele. Eu digo, você crê que seu espírito é eterno? Eu digo, não, meu espírito é eterno, é eterno. Né? Eu digo, então é eterno o seu espírito, não morre, né? Não, não, não morre, que vai morrer é o corpo. Eu digo, então tá certo. Eu pergunto, você sabe há quanto tempo você existe no universo? Não, não, eu digo, por exemplo, Deus fez você um ser espiritual. Você só começou a existir agora depois da barriga da sua mãe. Entende, pessoal? Essas pessoas não pensam. Não pensam porque ela não sabe o que é esse processo espiritual que muitos falam que é reencarnação. Ela não sabe o que é esse processo. Entende? Não sabe. É por isso que está perdido. E a religião tentando esconder isso. Entende? Por que ela quer esconder isso de você? Entende? A católica e aí os evangélicos seguiram o mesmo rumo, né? Sabe? Não é todas as religiões do mundo, mas essa católica e evangélica são que nisso. Entende? Porque não entende. Se você é eterno, você sabe há quanto tempo você existiu aqui no universo, na eternidade? Não sabe. Por quê? É o que eu falei nos outros vídeos. Aconteceu o apagão na sua memória. Aconteceu na sua mente. Entende? Então você é uma consciência que não morre, que ao longo desse período já teve outro corpo. Mas você só é uma vida, que é a vida da sua consciência. Você só tem uma. Você não morre, não é você, porque você é a consciência. Entende?
O que é que dissolve? É o corpo. Mas você continua. Se você não continua aqui, continua no plano extrafísico, como eu já falei aqui dos planos extrafísicos. Aí de lá você pode voltar a ter outro corpo também. Entende? É esse o esquema que está acontecendo e ninguém percebe. Entende? Principalmente a religião aí que disse, quando mexeu na Bíblia, não queria que esse processo que acontece de reencarnação entrasse na Bíblia. Eles não queriam, mas eu já gravei aqui e mostrei o vídeo lá que o próprio Jesus falando, tá? Tá aí o vídeo aí no YouTube aí, tá lá assim, o título é Vidas Passadas em Reencarnação. Vá lá. Falo lá de Jeremias também, que antes de ele nascer, Deus já falava com ele. Entende, pessoal? É uma coisa inegável. É por isso que eu vim falar hoje aqui, o tema de hoje é sobre o eu superior, que é conhecido também como centelha divina. E no cristianismo, no meio aí evangélico, é conhecido como o Espírito Santo, esse eu superior, entende? Então vou aqui falar sobre isso, porque eu estou falando aqui do eu superior, centelha divina, e tem alguns irmãos que é desses grupos religiosos, grupo o evangélico ou católico, houve Espírito Santo, né? Mas os espiritualistas sempre fala de eu superior, centelha divina, né? O que é isso? Então eu vim explicar sobre isso, pessoal. Por quê? É isso, porque é a nossa conexão. Se a gente não se conectar com esse eu superior, a gente não tem ajuda da espiritualidade. E é preciso, entende? Então vamos começar aqui o estudo, para esse vídeo não ficar muito longo, né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o quê? Sempre eu faço a pergunta: o que é o eu superior? Ou a centelha divina, né? O que é isso? Né? Vamos perguntar. Aí ele é um conceito geral, né, da espiritualidade. Ele fala: é o que temos de eterno. Tá vendo? Então esse eu superior é eterno. Nossa essência, identidade divina. Tá vendo? Nossa consciência superior. Entende, pessoal? Muitos falam que é uma cópia da gente, mas que está no nível superior. Entende? Eles falam que é uma cópia. E é verdade. Sabe por quê? Eu tive a experiência. Eu tenho que contar isso. Por quê, pessoal? Por isso que meus vídeos aqui, a intenção, eu era do meio evangélico, né? Músico, tocava. Mas depois que eu tive essas experiências, saída do corpo, essas coisas, eu percebi que o que eles falam lá já não tem a ver comigo. Por quê? Porque às vezes oculta isso, ou às vezes não dá crédito a essas coisas. E tem muitas pessoas passando por essas experiências, que é dito como mediúnica, essa experiência extrafísica, né? Entende? Então, ele está falando aqui que é o que? A identidade divina, nossa consciência superior. Por quê? Ela é uma consciência superior, é uma cópia de você. E isso aconteceu comigo, eu aqui, ó, na minha cama. Eu tive a projeção. Eu estava chegando, meditando, porque eu comecei a fazer a prática de meditação, de a energia.
Aí quando eu deitei, não foi nem de noite, foi à tarde, que eu comecei a ouvir a meditação, eu senti que meu corpo ficou todo paralisado. Que horrível, né? Na hora eu digo, oxe, eu estava todo parado, eu não conseguia me mexer. E aí eu senti que eu estava sendo elevado assim, ó. Era o meu espírito saindo do corpo. Fui sendo elevado até o teto aqui da minha casa. Aí quando eu saí, eu vi um clarão no teto. Um ser igual a mim, um corpo assim, humanoide, mas ele era todo de luz. E clareava aqui, o quarto todo era todo de luz, uma luz assim amarela, tão forte. E eu fui sendo elevado assim, ó, flutuando, ó. A minha consciência estava vendo tudo aquilo. Eu não estava dormindo. Eu fui levando e meu corpo estava paralisado lá. Fui sendo elevado até o teto e esse ser estava no teto. Aí quando eu fui sendo elevado até o teto, que eu cheguei perto do teto, que eu olhei para esse ser, ele tinha o meu rosto e estava sorrindo para mim. Quando que eu vi que era meu rosto e estava sorrindo para mim, eu digo, eu tô morto. Eu tomei um susto aí, parece que meu espírito voltou pro corpo e eu não conseguia me mexer. É o que os espiritualistas falam, é a paralisia do sono, né? A paralisia do sono. Eu fiquei assim, tentando me mexer, e meu espírito lá, e o coração quase saindo pela boca. Nossa, eu não esqueço dessa experiência, porque quase parecendo que eu ia morrer. A emoção foi tão grande que parecendo que eu sentia que o coração ia sair pela minha boca, batendo tão forte o peito aqui. Entende? Porque eu vi esse ser que tinha o meu rosto, era a minha feição do meu rosto. E ele era todo de luz. Brilhava, estava no teto. E aí depois que eu voltei assim, comecei a mexer, ainda fiquei assim um pouco mexendo a perna, um pouco mole, sabe? Fiquei com o corpo mole, aí fui voltando, aí comecei a mexer o corpo. Rapaz, eu não esqueço mais. É isso que ele tá falando. Ali eu tive um encontro com o meu eu superior, entende? Aí depois dessa experiência, eu comecei a ter a saída do corpo. Eu comecei a sair do corpo. Entende? Aí vim. Foi por isso que depois eu vim passar a estudar sobre esses assuntos. Estudar sobre essas coisas para entender o que estava acontecendo, sabe? Comigo. E aí eu conhecia psicologia, psicanálise, psicologia, e conheço a Bíblia, estudei a Bíblia, muito tempo, fiquei 7, 8 anos em uma igreja, em outra mais 4 anos, sabe? Então tem um tempo, um conhecimento, mas dessas coisas eu não tinha conhecimento, até acontecer essa experiência. E aí eu vim estudar sobre isso, depois dessas experiências. Aí vim perceber o que é esse eu superior, entendeu? É o que ele fala. É a nossa essência e a identidade divina, nossa consciência superior. Ele é mais do que nossa alma, tá vendo? Que o nosso ego. Ele é mais do que tudo, que a nossa individualidade também. Então, é uma parte de nós que está em um ser que é o nosso Deus, que muitos falam que é o Espírito Santo no cristianismo, né? É uma parte da gente que é a nossa essência, mas que é uma essência superior divina, entende? E essa essência que a gente precisa trazer para se conectar com ela.
Entende, pessoal? Depois dessa experiência, nunca mais parece que eu fui o mesmo, né? Eu sinto que, às vezes, essa presença fica aí comigo aqui, às vezes baixa em mim, né? Mas é assim, tem que passar por essa experiência. Por quê? Porque não é uma coisa tangível, é uma coisa que a gente pode mensurar. É uma coisa intangível. Foi o que eu estava explicando o cidadão, que ele é meu amigo evangélico, ele me viu no ponto, que é a mesma coisa da reencarnação. É uma coisa intangível, mas dá sinal. A reencarnação, eu mostrei os sinais que acontecem com a pessoa que já reencarnou aqui na Terra. Eu mostrei, existem sinais e precisa reparar esses sinais, entende? Então, é uma coisa intangível, assim, mensurar. E se você está no nível primário, você é difícil de perceber. Você tem que passar para o nível secundário da consciência, que você vai perceber tanto a realidade física como a realidade espiritual. E pode ter experiência dessas experiências, como eu tive, fora do corpo, sabe? Abrir a visão espiritual, ter essas coisas, a sua mediunidade vai aflorar quando você passa o nível de consciência para o segundo nível de consciência. Mas enquanto tiver seu nível de consciência operando no primeiro nível, você só vai operar nas coisas que vê, toca, vai no banheiro, toma banho, caga, come, sabe? Você está operando como as outras pessoas estão operando, o nível de consciência dela. Ela tem um nível ali de consciência superior, mas ela ainda não acessou. Não houve processo para acessar ainda. Então é por isso que às vezes é preciso esse processo. E às vezes a espiritualidade, quando vê que a pessoa desviou totalmente do eixo que ela está aqui na Terra preparada, às vezes acontece essas coisas. Acontece que a pessoa tem um EQM, tem uma saída do corpo para mudar a consciência, levar o nível da consciência, porque ela está com a consciência ainda baixa e ainda pode se perder. Então, é plano das prévias. Todas as pessoas que aconteceram EQM saída do corpo, não foi por acaso, aconteceu assim. Não, tem um propósito da espiritualidade de fazer com que você desperte, passe por segundo nível para ter essa relação com um mundo que não é intangível, que é o mundo espiritual. Entende? Quem teve essas experiências, QM, saída do corpo, foi preparado pela espiritualidade para você mudar o rumo. Entende? Porque a Matrix criou aqui, colocou uma coisa e você está seguindo essas coisas e não é de acordo com o que a espiritualidade quer para sua vida. E você está se distanciando dessa essência divina que é o eu superior. Você está se distanciando. E isso não é o propósito de Deus. Entende, pessoal? Então, as coisas que acontecem às vezes, essas coisas sobrenaturais, é de propósito pela espiritualidade, sabe? Para que você volte para o eixo, que é a conexão com esse eu superior. Aqui, ó, olha o que ele fala. O eu superior, se encontra em outra vibração e dimensão e está em contato contínuo com o mundo espiritual e é através dele que nos ligamos a esse outra dimensão do ser. Você está vendo? Esse ser que é a nossa essência, que eu vi o meu rosto, que tem o meu rosto que eu vi no teto aqui, esse ser, ele está em outra dimensão, em outra vibração. Agora, mas por que ele estava aqui no meu teto quando eu saí do corpo?
Para encontrar com ele, eu tive que entrar na dimensão espiritual. Foi por isso que meu espírito saiu do corpo e foi ao encontro dele, sabe? Mas porque também eu estava trabalhando essas coisas, as energias, fazendo meditação, estava aqui, sabe, bem reservado, tal, fazendo essas práticas, essas coisas. E isso fez com que acontecesse isso. Aí quando eu saí do corpo, eu entrei na outra dimensão, que é o quê? A dimensão espiritual, aonde ele estava. E eu fui em encontro dele, eu fui flutuando até o encontro dele. Foi isso que aconteceu. Porque ele está aqui, ó, como o cidadão, ele se encontra em outra vibração. Ele é uma vibração muito alta. Essa essência da gente é uma vibração, por isso que a gente tem que elevar a energia. Você entende? Elevar a nossa vibração, elevar para a gente ficar no mesmo nível dele, aí ele vai acoplar em você, ele vai estar ligado com você, entende? A gente precisa fazer isso, é por isso que eu falo para as irmãs, tem que trabalhar a energia para aumentar a vibração, irmã. E não é fácil, porque essa vibração também tem a ver com nossos pensamentos e a emoção. É o que ele vai falar aqui. Tá? Vamos ler aqui que você vai entender. Em outra dimensão, e está em contato contínuo com o mundo espiritual, tá vendo? Ele está no mundo espiritual. Essa parte sua, essa sua essência está nessa outro mundo que é outra vibração. E é através dele que nos ligamos a essa outra dimensão do ser. Tá vendo? É através desse ser que acontece isso de você, às vezes, ter uma projeção, sair para esse mundo espiritual, entende? Para essa dimensão, né? Aí ele fala o que mais? E o eu superior, que de volta ainda não aqui, ó. Ele fala uma coisa importante, ó. É o eu superior que diz para você votar quando não é a sua hora. É uma experiência de quase morte. Tá vendo? Às vezes as pessoas têm a experiência de quase morte, aí chega, vai lá para o mundo espiritual, às vezes até encontra com o eu superior dela. E é ele que fala, não é a sua hora, pode voltar lá pro sua vestimenta lá, que é o corpo. Eu digo que esse corpo aqui é a vestimenta, é uma vestimenta, não é o seu eu verdadeiro. É uma vestimenta para que seu espírito esteja aqui nessa dimensão. Porque senão você não fica nessa dimensão. Entende? Então é preciso ter um corpo físico para estar nessa dimensão. Aí ele fala, é o eu superior que diz para você votar ainda quando não é sua hora. A hora de morrer, né? E uma experiência de quase morte aí, ó. Quando uma pessoa tem uma experiência de quase. E normalmente propõe uma nova tarefa de vida. Tá vendo? Ele fala, é um propósito que ele faz isso, às vezes acontecer, para que você se encontre lá. Ele fala, o propósito, você tem que voltar, e a pessoa volta diferente. Pessoas que têm essas experiências, ela nunca mais é o mesmo. E depois fica tendo conexão com esse mundo espiritual. A pessoa quando volta. Abre a dimensão de você, a mediunidade, de você ter contato com o mundo espiritual. Você elevou a sua consciência para o segundo nível, que é na 4D, que eu falei lá no outro vídeo. Entende, pessoal? Então, o que é que ele fala mais aqui? Como podemos entrar em contato com o nosso eu superior? Ele faz a pergunta, né? Aí, através da nossa vibração. Vibração, mas a nossa consciência espiritual será elevada. Mas se aperfeiçoarmos nossa vida nos domínio físico e espiritual para ser
aproximar do ser espiritual de nosso ser físico para nos purificar e equilibrar nossa vida na Terra. Você tá vendo? Para você, foi por isso que eu tive encontro, porque eu estava trabalhando a minha energia, estava meditando, era todo dia eu estava fazendo isso. Eu até preciso voltar, porque às vezes eu não estou tendo tempo aí, ó. Eu saí hoje de manhã e tal. Eu preciso parar um dia para tá. Aquele dia eu estava com tempo, eu estava. Então, aquilo ocasionou aquela situação de eu ter uma saída do corpo e encontrar com o eu superior. Entende, pessoal? No mundo lá, no mundo espiritual, né? Não é aqui fisicamente. Mas ele disse que tem que o quê? É através da nossa vibração. Mas nossa consciência espiritual será elevada. Então você precisa elevar a consciência. É preciso sair do nível primário, que é a 3D, daqui que só tá vendo aqui, e passar para o outro nível, o nível que é a 4D, que é o segundo nível da consciência. Será levada para você ter uma aproximação desse ser, né? Ele fala, mas se aperfeiçoar nossa vida nos domínios físicos, tá vendo? Temos que ter um domínio físico para nos purificar e equilibrar nossa vida na Terra. Ele diz, vivemos na Terra, que é um planeta material que consiste nosso processo evolutivo em dominar a matéria. Estamos na Terra para viver uma vida física somente quando tivermos terminado nossa lição por aqui, nosso espírito estará livre deste corpo físico que carregamos. Por isso, devemos manifestar e elevar nossa plenitude como seres espirituais aqui na Terra, pelo menos até a nossa partida. Então, a gente tem que ter uma vida assim, elevada, com a nossa plenitude e como seres espirituais, porque a gente é ser espiritual. É por isso que eu estou dizendo, a pessoa pensa que esse corpo físico, ela é um ser espiritual, e ela não sabe, o qual o outro ser elevado quer ter relacionamento com ela, para ajudar ela a equilibrar as energias tanto do corpo como das emoções. Entende? É isso que ele está falando aqui. Por isso que a gente tem que se unir, elevar nossa consciência, sair do nível primário e ir para o nível secundário, aonde lá você vai ter tanto uma experiência física como uma experiência espiritual. Mas se você só fica no nível primário, você não tem experiência com outro mundo também. Que você é também espiritual. Por isso que você tem que ter o relacionamento com o mundo espiritual. Entende? Então, é preciso fazer isso. Aí, se você fica lá no nível primário, a espiritualidade pode fazer uma coisa que aconteça na sua fisicalidade para lhe levar para o mundo espiritual, para lhe mostrar uma coisa, como experiência de quase morte, ou então a saída do corpo, para mostrar lá que você tem que voltar a ter o relacionamento, tá saindo muito do eixo, então tem que voltar para o eixo, calma, volte para o eixo, entende? Eles fazem isso. Quando a pessoa não trabalha a espiritualidade dela para ela ter, elevar a consciência e ir para o segundo nível de consciência. Que o segundo nível de consciência você vai ter um relacionamento tanto aqui com a matéria, mas também tem um relacionamento espiritual. Saída do corpo, você vai ter a visão aberta, que é a mediunidade que a mediunidade dela. Porque ela é um ser espiritual. Ela não é só esse corpo. Então as pessoas só pensam que é esse corpo, só querem ficar nesse corpo, não querem
acreditar que existe um mundo espiritual. Até a espiritualidade lhe pegar, lhe dar uma rasteira, tirar você do corpo, ou seja, pelo processo de quase morte, ou então pela saída do corpo mesmo, para você subir de nível. Porque você só quer ficar ali naquele nível, comendo, bebendo, vendo só as coisas materiais, vai no banheiro, dá uma mijada, tal, vai para o trabalho, volta, aí ganha o dinheiro, aí está envolvido aí com a Matrix. Aí porque você fica nessa ilusão dessa Matrix, pensando que só existe essa realidade. Então a espiritualidade tem que lhe dar uma rasteira para você aprender. Vá, acorde, vá. Entende? Para você ter um relacionamento também espiritual. Para você se tornar uma pessoa equilibrada. Entende? É isso que ele está falando. Então, por isso, ele fala, né? Que vamos continuar. Por isso, para termos contato com o eu superior, olha o que ele fala. Temos que enfrentar nossas sombras. O que é? A nossa sombra. É um conceito de Carl Jung. Eu vou até falar sobre esse conceito de sombra do Carl Jung, que eu estudei lá na faculdade. Que é onde estão os nossos medos, os nossos traumas, as nossas coisas, que está na alma, entendeu? Temos que enfrentar nossa sombra, nossos medos, nossos piores sentimentos. Aí, ó, tá vendo? Precisamos encontrar o equilíbrio entre o masculino e o feminino, o yin e o yang. O que é que ele pegou até aqui o conceito lá do yin e yang? Porque, pessoal, temos essas duas, você não viu eu falar? Tem gravado aqui no YouTube, que eu até cantei a música do cara, ser um homem feminino, não fere o meu lado masculino. Então, existe esse lado masculino e feminino na gente. Aonde tem que estar equilibrado, não pode. Isso aqui são energia, pessoal, energias que tem que ser equilibrada. Então, é por isso que tem que trabalhar energia. Não é coisa de sexo, como pensa assim, quando fala de masculino e feminino, as pessoas logo, os que estão no primário, vão tudo para as coisas carnais, entende? Estão tudo pensando das formas carnais, quem está no nível primário das consciências. Mas quem está no nível já da segundo nível da consciência entende que isso são energias que tem dentro da gente, que a gente precisa trabalhar, que são a energia masculina e a energia feminina. Entende, pessoal? Então, é preciso, ele diz assim, buscar o equilíbrio entre o masculino e o feminino, o yin e o yang. E não fugir da matéria. Não é para fugir da matéria. Entende? É através do vivermos o equilíbrio que evoluímos. Você está vendo? Você tem que... Essa é a ajuda do eu superior, a conexão, é para ajudar você a viver aqui na matéria, mas com equilíbrio. Com equilíbrio. É para a gente viver aqui mais com equilíbrio. Entende? Que e não fugir da matéria. E através do vivermos em equilíbrio que evoluímos, tá vendo? Por isso o equilíbrio e a integração no nosso mundo físico, no corpo físico, no mundo mental e no mundo emocional, só assim, olha o que ele fala, só assim vamos conseguir trazer as energias superior para o plano físico. Tá vendo? Só assim, com esse equilíbrio. E aí, quais são os conceitos que a gente pode fazer? É o que eu falei para a irmã. Não existe mágica. Não existe.
A gente tem que trabalhar nossas energias, trabalhar nosso corpo físico, nossas emoções, sabe? Nosso mental, o que a gente está pensando, para que essas energias superiores estejam com a gente, nos ajudando a equilibrar a nossa jornada aqui. É aonde vai fazer que a gente evolua aqui. Entende, pessoal? É isso. Não existe mágica, não existe. É o trabalho das energias. Você tem que virar o Goku, saber trabalhar as energias, porque aí as coisas vão acontecer. E aí esse ser superior pode estar junto a você. Vai lhe ajudar a evoluir aqui na caminhada. Que é feita para viver, mas é viver em equilíbrio. Não totalmente desequilibrado como a humanidade está. É por isso que a humanidade está assim desequilibrada. Por quê? Porque não está buscando equilibrar, não está buscando essa conexão com o eu superior. Aí está tudo desequilibrado, tudo. Até povos do meio aí do grupos religiosos estão a mesma coisa, tá? Porque não sabe se conectar com essa esse ser superior dele, tá? Aí ele fala, porque o eu superior é um guia ou uma bússola interna, tá vendo? Ela vai dirigir você pelo mundo. Já pensou? Por isso que você tá batendo cabeça? Você já viu o cara, o navegador? Ele precisa de uma bússola, porque senão ele se perde pelo caminho. Entende? Então, essa bússola é como os radiestesistas falam, é o pêndulo que a gente tem interno. Então, esse eu superior, ele é o guia e é uma bússola interna. É que vai guiar a gente por aqui. O que a gente tem que fazer, tudo que a gente sabe, ele é essa bússola que vai nos guiar. Entende? Que ele fala, né? Que se manifesta em diferentes aspectos na nossa vida. Aí, ó, é uma bússola que se manifesta em diferentes aspectos na nossa vida. E, for, e fará com que consigamos conhecer e sentir a experiência do amor incondicional. Aqui, pessoal, você quer ter amor, sem a pessoa, sem essa conexão com essa espiritualidade, que é o eu superior, se você não tem amor incondicional. É o que o apóstolo Paulo fala lá. É o amor lá, 1 Coríntios 13 lá. Aquele amor incondicional. Não é amor entre homem e mulher. O amor de Deus. Por quê? Essa centelha divina é o Deus da gente. Entende? Então ele vem trazer, ele fala aqui, e fará com que consigamos conhecer esse ser e sentir a experiência do amor. Tá vendo? É por isso que eu falo, pessoal, você tem que sentir, pessoal. Se uma pessoa não está sentindo mais, ela está desconectada do eu superior, da centelha divina dela. Ela está desconectada. Ela, ela pode estar até dentro dos grupos religiosos, mas ela não está conectada. Entende? Tem algumas pessoas que estão nesses meios aí, mas estão conectadas com a centelha divina dela. Porque ela trabalhou o emocional dela, trabalhou o mental, ela trabalhou. E a Bíblia tem instruções para isso, sabe? Ajuda. Se a pessoa atenta para aquilo, ela trabalha o emocional, trabalha tudo. Entende? E ela tem a conexão com a centelha. Mas tem pessoas que estão aí no grupo, eu acho que é quase a maioria. São poucos que estão conectados nesses grupos religiosos. É quase a maioria está fora da conexão com o eu superior, que é a centelha divina dele. Está fora.
fora da conexão. E se você não tem essa conexão com essa bússola interna, com esse guia, você fica perdido. É por isso que tem muita gente perdida. Por isso. Aí, eu vou encontrar ali. Aí diz assim, ó, olha, o reino de Deus tá ali. Ali tem um fogo ali tem uma oração forte ali. E aí, principalmente nesse povo evangélico, então tudo assim. Aí fica pulando assim de um grupo religioso para outro, de um grupo religioso para outro. Por quê? Não tem a conexão com esse guia, com essa bússola interna, que é o eu superior. Não tem. E aí o que? Ele não vai conhecer e nem sentir a experiência do amor incondicional. Ele não vai. Ele vai ficar de fora, não vai sentir a paz, o amor, não vai. Aí vai procurar tudo, vai dizer, aqui você vai sentir paz na igreja, aqui você vai ter alegria, aqui você vai ter tudo. Foi o que eu falei no outro vídeo. Aí ele vai procurar nas igrejas para sentir esse amor, para sentir, sabe, sentir a paz, porque tá o turbilhão, a mente tá fazendo o turbilhão dele aí, e ele tá o quê? No nível primário, tá vendo as coisas terrenas. Não tem um relacionamento espiritual. Entende? Aí tá sofrendo, tá sem o guia e sem a bússola. É preciso pegar a bússola para você saber o caminho a que seguir. Entende, pessoal? Você vê, né? Um estudo espiritual, mas fala a verdade com a gente. Fala a verdade, né? Aí, isso é um estudo, a maioria espiritualista que tem conhecimento desses estudos, né? Mas a Bíblia fala sobre esse eu superior, essa centelha divina, essa conexão que a gente precisa ter, esse equilíbrio. Aí achei aqui o versículo, 1 Coríntios 6, 19. Vamos ver lá o que é que nos fala a Bíblia. Essas pessoas não entendem não. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós. Você está vendo? O qual tende da parte de Deus e que não são de vós mesmos. Você está vendo, pessoal? Então, o Espírito Santo que habita em nós é esse eu superior, essa centelha divina, o qual você pode estar desconectado. Por quê? Você viu que ele está em outra dimensão, em outra vibração. E aí você está em outra, a gente está aqui na 3D, nessa dimensão, em outra vibração também. Porque o pensamento, as emoções, sabe, a energia, tudo isso faz com que a gente fique na dimensão aqui, pesada, que é a dimensão da 3D. Então, é por isso que a gente tem que trabalhar a energia para elevar o nível da nossa consciência, vai elevar o nível para a gente passar para 4D, a quarta dimensão, aonde essa quarta dimensão você pode ter acesso ao mundo espiritual. Você não vai deixar de viver aqui, mas você vai agora ter experiência extrafísica, sabe? Que vai fazer com que sua visão abra, vai abrir o terceiro olho, que é o mundo espiritual, para que você veja que existe outra realidade. Então, você vai ser uma pessoa que vai transitar tanto por essa realidade física como a realidade espiritual. Entende? Então, será que seu leque, a sua consciência não vai expandir? Vai, você vai estar com a consciência expandida. Entende? Não vai ser levado por qualquer coisa que a Matrix inventar aí. Você está centrado. Você tem certeza. Porque você teve experiências, tanta experiência lá no mundo
extrafísico, como vai ter experiência aqui. Não é para deixar de ter a vida aqui, é para viver, mas de uma forma equilibrada, como ele fala. Entende? É o que o apóstolo Paulo fala aqui. Que o nosso corpo, o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tende por parte de Deus e que não são de vós mesmos. Aí eu fui lá também em 2 Timóteo 17, né? 17. Pois Deus não deu espírito de medo, mas de poder, amor e de equilíbrio. Então, esse espírito ele vai trazer o amor e o equilíbrio, que é a conexão com esse eu superior. E ele não é um espírito de medo. Quando você está com a conexão com esse medo, você não tem medo de que eu vou morrer, eu vou. Você sabe que o seu corpo não é o seu verdadeiro eu. Você já vai ter consciência, você sabe que seu corpo, você pode ter outro corpo. Entende? Essa consciência vai expandir a tal modo que você não vai ter medo. Então, não vai ser um espírito de temor que você vai ter medo ali, né? Mas de poder porque é energia, né? Você vai ter poder, amor, esse amor, um amor incondicional que você vai sentir alegria, paz, sabe? A felicidade vai estar com você, que você pode passar até essa energia para as outras pessoas. E de equilíbrio. Então ele vai trazer tudo isso quando você se conectar com esse eu superior, que é o Espírito Santo, que é o Deus que habita em nós. Entende, pessoal? É esse o engano que as pessoas não fez a linkagem, mas aqui, ó, essa é a conotação. Aí cada um fica no seu cantinho aí e aí não sabe linkar essas coisas. Entende? É preciso linkar. Por quê? Porque isso que diz que é um templo só. Nosso corpo é um templo. É por isso que o apóstolo Paulo fala. Aí depois ele fala lá em Timóteo, pois Deus não deu espírito de temor, né? Que é covardia também, temor, mas de poder, amor e equilíbrio. Entende? É o que ele falou lá. Quando você se conecta com o eu superior, que é a centelha divina, você vai ter uma vida equilibrada. Porque nessa centelha, nesse Deus, nesse ser, existe todo poder, todo amor, todo equilíbrio que vai trazer para a sua vida. É por isso que eu estou falando. A conexão espiritual é importante, pessoal. Aí veio um cidadão falar aí no YouTube que esse negócio de espiritualidade não é importante. Como é que não é importante? Se você fica desconectado da sua centelha, do seu eu superior, como é que você vai fazer? Ele é a bússola, é o guia que vai guiar você por aqui. E olha como o mundo está totalmente desorientado. E você, se você não tiver seguir essa bússola, você vai cair na mesma desorientação. Você vai estar desorientado. Entende? Então, é preciso se conectar. Isso é um trabalho espiritual. Você elevar sua consciência para passar por segundo nível, que é a 4D, que é o quê? A sua consciência agora vai ter conexão tanto com o mundo espiritual como o mundo físico. Você vai fazer essa mediação, entendeu? E vai acontecer o quê? Vai aumentar a sua sensibilidade, a sua mediunidade, você vai sentir as energias, você vai ter projeção,
sonho lúcido, você vai ter déjà vu, sabe? Você vai ter percepções de que teve outra vida aqui quando passar por um lugar. Sabe, essa mediunidade vai estar aflorada em você. E tem pessoas no meio aí, evangélico e católico também, que estão sentindo essa mediunidade, essa sensibilidade aflorada das energias e não está entendendo o que está acontecendo. Ali é para ela passar por um segundo nível para ter um relacionamento com a espiritualidade. E ela não está entendendo. Algumas vão até achar que é o diabo, né? É o demônio que tá querendo pegar ela. Esse meio, a mente dessas pessoas, então, às vezes, o próprio mentor não se aproxima dessas pessoas para não causar nenhum pânico sobre isso. Por quê? Ele sabe o que tem na sua mente. Então, ele é um ser elevado. Ele não vai invadir assim para lhe assustar, lhe causar alguma coisa. Entende? Ele é um ser educado. Ele não é como os espíritos do umbral, os espíritos baixos, que vai invadir mesmo a sua casa e não quer nem saber, quer bagunçar. Ele é um ser, o mentor é um ser de elevado, educado, sabe? Então vai respeitar o seu tempo, ele vai querer que você trabalhe, vai ficar intuindo você de longe para você buscar as coisas espirituais, até você elevar o nível da sua consciência. É quando você passar para 4D, aí ele pode entrar em ação, ele pode aparecer em uma projeção que você tiver, ele pode falar com você, sabe? Ele pode aparecer lá no mundo espiritual para você. Entende? Por quê? Porque ele quer entrar em contato com você para ajudar você nessa caminhada aqui, que não é fácil. Você entende? Agora você quer sozinho? Foi por isso que eu falei para a irmã, eu não fiz nada para você. Ela agora está se sentindo tão bem. Ela disse que nunca sentiu uma alegria. Chega, ela chorou, sabe? E por quê? E ela era do grupo aí evangélico, religioso. Ela disse que depois começou a fazer as práticas, as meditações, começou a ver meus vídeos, as orientações. Ela disse que ela chorou falando isso para mim, que nunca sentiu uma paz, uma alegria no coração dela, sabe? Uma coisa. Eu digo, irmã, não foi eu, irmã. Foi você mesmo que se conectou com a sua espiritualidade. A espiritualidade é sua. Esse Deus está dentro de você. É por isso que não tem que fazer modelo. A religião faz um modelo de como você acessar o seu eu superior. Não existe. Cada um sabe como acessar. Só você tem a chave de acessar esse eu superior, esse Deus interior que está dentro de você, esse guia, essa bússola. Só você tem a chave. Nenhuma religião tem a chave de acessar. Entendeu? Só é você que tem lá, que você vai entrar lá e se conectar com ele. Entende? Eu só estou fazendo aqui, passando a instrução para que você eleve a sua consciência. Quando você elevar a consciência, você vai passar para o segundo nível, que é a quarta dimensão, que aí você vai ter a experiência no mundo extrafísico, no mundo espiritual. E aí aconteceu isso com a irmã. Aí ela ficou me agradecendo muito. Ai, meu Deus, eu quero lhe agradecer chorando. Eu digo, não, irmã, não me agradeça, não. Foi você tinha a chave. Agora você não sabia como abrir, entrar em conexão. Então, eu fui dando a dica a você de como você se sentir bem com o seu próprio interior. E cada um, pessoal, é de uma maneira. Não existe alguém que fica dizendo que existe um
Existe um método aí, existe um negócio? Não existe. O método só você conhece, a maneira só você conhece de se conectar com esse eu superior. Só você conhece. Ninguém conhece. Agora o quê? Às vezes o que é que está atrapalhando essa conexão? As coisas, as emoções, os pensamentos. Se você tem mágoas, tem ressentimento, tem essas coisas, você precisa trabalhar isso primeiro. Para aí, quando você trabalhar, ele vai se aproximar e você vai se conectar. Aí pronto, vai ser uma conexão incrível. Você vai sentir o que a irmã estava falando para mim. Uma alegria, uma paz. E pior que ela não tem dinheiro, viu? Mas não tem dinheiro, os problemas tá a mesma coisa, mas ela disse que agora nunca se sentiu daquela forma. O que foi que mudou? Ela precisou buscar dinheiro, buscar riqueza, alegria para sentir a paz e a alegria? Ela precisou isso? Não precisou, pessoal, porque é a conexão espiritual. Aí tá aí um bocado de abestado no YouTube falando que não precisa conexão com isso não precisa espiritualidade não. Porque não entende o que está falando, não entende, sabe? Ainda quer atrapalhar alguma pessoa que quer ter a conexão com as pessoas. E não adianta. Se você não... É por isso que diz, se você não vem por bem, você vai por mal. A espiritualidade pode lhe dar uma rasteira, causar alguma coisa ou até você sair do corpo para fazer com que você dê um salto quântico na força. Porque você não quer trabalhar no amor, trabalhar suas energias, buscar a espiritualidade, vai lhe dar uma rasteira e vai fazer com que você eleve a sua consciência. Você aí vai sair do corpo e aí vai ter um encontro lá com a espiritualidade. Entende? Então, para não acontecer isso, vamos buscar, sinceramente, com o coração sincero, trabalhando a nossa energia, meditando essas coisas, que isso vai fazer com que aconteça. Meus vídeos é também aqui um canal, porque quem assiste meu vídeo eleva a consciência e a maioria das pessoas que estão aqui assistindo meu vídeo, pessoal, está tendo sonho lúcido de projeção, está tendo contato com o mundo espiritual. Entende? É por isso que os pastores não querem que você assista meu vídeo, porque vai acontecer isso, aí vai dizer que é coisa do demônio. Se você sair do corpo, ter uma projeção, ter um sonho lúcido, entende? É por isso que eles não querem. Então, é isso, pessoal. Eu espero que nesse vídeo eu deixei bem claro. Eu queria decifrar o que era esse eu superior, entende? Que é conhecido no cristianismo como o Espírito Santo que está habitando dentro de nós. Entende? Esse espírito que é de amor e de equilíbrio, que dá equilíbrio a gente, tá? Não vou me demorar muito, porque o vídeo já está longo. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser.